curte histologia, mais uma videoaula aqui com os maiores nomes da histologia do campo centro-oeste, Dona Lindu, da UFSJ, professor Stênio. E aí, galera, bem-vindos. Professor Hélio. E aí, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula. Professor, já faz aquele negócio de pedir like, essas coisas aí. Como é que é mesmo? Vai, fala aí, Stênio. Galerinha, no YouTube, vocês vão dar o like lá para fazer com que a nossa aula apareça. Principalmente aqueles que vão estar acessando diretamente da universidade. Alô, tiozinho do pavê. Pô, qual é, cara? Só bom, continuando, então... você? Oh, da terceira idade, vamos continuar. Continuando, então, eu sou o professor Ralph e a aula de hoje é tecido epitelial glandular. Os objetivos, você tem que ficar esperto aí para você lembrar e estudar e saber até o final da aula. A gente quer que você conheça as características morfológicas do epitélio, em especial glandular, e aprenda os critérios para classificação do tecido epitelial glandular. Para isso, a bibliografia sugerida, a gente repete da aula de tecido epitelial de revestimento, é o nosso querido Junqueira e Carneiro, Rosa e Paulina e o Gartner. Beleza? Estuda bastante aí, galera. Seguinte, professor Hélio, aula passada, a gente falou de tecido epitelial de revestimento e agora tecido epitelial glandular. As características morfológicas, muda muito? Dá para lembrar alguma coisa aí? Não, as características morfológicas não mudam muito, né? Porque é o mesmo grupo de tecido aí. Nós temos células. Dá para você lembrar como é que é essas características, não? Dá, claro. Células era isso que eu queria, era só isso que eu queria. Células justapostas, escassa matriz extracelular, células que se apoiam em lâmina basal. E essas coisas que fazem parte do epitélio. E ele é vascular também, professor? Claro, avascular. E nervado, professor? Nosso Deus, muito nervado. Nossa Senhora. Nós vamos comentar bastante sobre essa interação com o sistema nervoso aí. Vamos. Tem esse esqueleto bem desenvolvido, professor? Claro, as células apresentam até polaridade, acredite ou não. Elas têm a base bem conectada aí com a membrana basal e o ápice voltada para algum espaço que ela vai ter que secretar. E aí vem a diferença. O tecido epitelial glandular tem uma definição muito clara que essas células epiteliais se especializaram em produzir e liberar secreção. Então, elas desenvolveram muito aquelas organelas próprias para essa atividade celular. Por exemplo, quem me ajuda? Perdi contato? Valeu, professor Stênio. Produção, temos audiência aí, produção? Como é que é? Fala aí, professor Stênio. Você quer falar da secreção, professor? Eu quero as organelas, professor. As organelas relacionadas com secreção, professor. Professor. Aquelas vesículas. Eu quero complexo de Golgi. Eu quero um retículo endoplasmático liso. As vesículas são derivados dela, né? Do complexo de Golgi. Eu quero um retículo endoplasmático rugoso. Pode ser ou não? Pode ser, ué. Obrigado. E aí isso leva a uma formatação celular diferenciada, não leva, não? Com certeza. Essas células elas vão ser mais encorpadas do que as típicas células epiteliais de revestimento. Vamos dizer, as células mais globosas. O citoplasma bem carregado por essas organelas aí, além das vesículas. Perfeito, professor. Agora é o seguinte, voltando para o nome da embriologia no CCO, professor Hélio, o que a gente pode relacionar lá a histogênese do epitélio, que a gente falou lá no tecido epitelial de revestimento, com a histogênese do epitélio glandular? Bom,
Sobre a histogênese, nós podemos dizer o seguinte: os epitélios de revestimento primitivos, lá no embrião, estou indo bem? Muito. Tá. Esse epitélio primitivo, um conjunto de células recebe uma indução do mesoderma adjacente, podemos chamar também de mesênquima, um pouco mais diferenciado. Tô apontando aqui, ó. E essa... Tá chamando de tecido conjuntivo aqui, ó. Isso, acompanha a seta. Aí você tem uma proliferação dessas células, desse epitélio primitivo de revestimento, que vai adentrando, gostou? Adentrando para o tecido conjuntivo. E esse conjunto de células epiteliais começam a se diferenciar, perdendo um pouco a característica de revestimento, e elas vão adquirindo uma característica de células secretoras, que é o alvo da nossa aula de hoje. Boa, professor. A partir daí, nós vamos ter um conjunto de células secretoras que mantém conjunto com a origem. E veja bem, um conjunto de células secretoras que perdem contato com a origem. Nesse sentido, nós podemos dizer que vamos ter grupos de células que produzem uma secreção para uma superfície qualquer, que são as glândulas exócrinas, e um conjunto de células que produzem uma secreção para um vaso sanguíneo, aonde nós teremos as glândulas endócrinas. Era isso, professor? Exuberante explicação. Exuberante. Obrigado. E eu acho legal a gente aproveitar esse esqueminha para mostrar, olha, sempre delimitado pela membrana basal. Perfeito. Outra coisa, se o epitélio de revestimento aqui, que deu origem a essa glândula, era um epitélio de origem endodérmica, a glândula é endodérmica. Se ele era de origem ectodérmica, a glândula também vai ser ectodérmica. Perfeito. Outra coisa legal demais é que eles crescem, então, para dentro do tecido conjuntivo, adentrando, usando palavras bonitas, professor Hélio, ao tecido conjuntivo. E por isso, eles conseguem interagir com vasos sanguíneos, porque o tecido conjuntivo é vascularizado. Confere, capitão. Perfeito. Então, o professor Hélio ainda falou de glândulas exócrinas e glândulas endócrinas. Alunos, galerinha da histologia, essa é a primeira classificação do tecido epitelial glandular. Você já vai ter que separar em glândula exócrina e glândula endócrina. E morfologicamente, glândulas exócrinas são aquelas compostas por uma região de contato com o meio externo, chamada de ducto, e a região das células diferenciadas na secreção, chamada de adenômero. Enquanto que a endócrina perde o ducto, não tem ducto, e os adenômeros se associam com vasos sanguíneos, podendo liberar essa secreção diretamente ou ter um prazo, ter uma formação, uma elaboração antes de secretar. Vamos começar pela glândula exócrina? Bora lá. Bora lá. Dividida em duas partes. Ducto, que é a parte condutora da glândula, que vai ser, como o professor Stênio falou na outra aula. Gente, assiste a outra aula, viu? A aula de tecido epitelial de revestimento. O professor Stênio chama atenção lá que a parte condutora é formada por tecido epitelial de revestimento. Fácil de distinguir, porque vão variar de cúbicos a prismáticos, simples a estratificados. Perfeito. E o adenômero, esse sim, é a unidade secretora das glândulas exócrinas. Então vão ter células mais corpulentas, repletas das organelas de síntese de secreção que a gente já disse no slide anterior. Bola para frente? Bora para frente. Sabendo que nós temos duas partes compondo a glândula exócrina, nós vamos ter que discutir como identificar essas duas partes e classificá-las. Começando, então, pelo ducto. Quanto à ramificação do ducto, nós temos duas definições. O ducto é simples ou o ducto é composto. Aqui nesse esqueminha, o ducto simples é marcado pelas células roxas. É roxa isso, pessoal? É lilás? Eu não sou bom com cor, não. Lilás, né? Lilás. Eu acho roxo, né? Mas... isso aí... Tá bom. Enfim, são essas células idênticas aqui ao epitélio de revestimento, na exemplificação. Percebam que apenas uma
saída para encontrar ou apenas um adenômero ou vários adenômeros. Então, o ducto simples é caracterizado por apenas uma passagem de células. Já a glândula composta, do lado de cá, ela tem uma ramificação muito grande desses ductos, né, professor Hélio? É verdade. É verdade? É verdade. Essas glândulas exócrinas compostas, o que mais me chama atenção é que nós vamos identificar ductos de calibres diferentes, né? Ao passo que na simples, como é um ducto único, você vai ter um calibre único. Na composta, você vai observar, no esquema mostra facilmente ductos de tamanhos diferentes. Isso ajuda a nós identificarmos como sendo uma glândula composta. E você vê que a morfologia também muda, ó, de estratificado para simples. Não só o calibre, quanto a Sabe o morfologia. que eu tenho lido sobre isso? Ah, É um destaque. faça o destaque, professor. Obrigado. Que geralmente as glândulas macroscópicas do nosso corpo, elas são compostas. Você concorda ou não? Geralmente, eu não falei que são todas. Ai, professor, o senhor nos diverte, hein? Sério. Olha só, glândula mamária, Ah, composta, glândula salivar, submandibular. composta. Acabou? Vamos continuar aqui. Ah, Exemplificando, então, exemplificando uma glândula simples na lâmina. Isso é um corte de esôfago. E aí você vê essa conexão aqui, ó, entre células diferenciadas e o meio externo. Sozinha, praticamente do mesmo calibre aqui o tempo inteiro. Esse aqui é o chamado ducto simples. simples. Ah, professor, Simples. tem outra aqui, tem, mas tá longe. Quando a gente fala que a glândula composta, ela tem vários calibres, vários ductos, eles no corte histológico geralmente ficam próximos uns aos outros. Vamos ver um Geralmente. exemplo? Perfeito. Aqui, ó. Ducto, 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 ducto. Certo? Certo. Professor Stênio, o senhor tá bem aí? Estou bem, estou tranquilo. Tá Estou bom, adorando a explanação. tá no Professor, me fala o explanete. seguinte: o que é esse Fala comigo. negócio no meio do ducto aí? Deixa eu apontar aqui pra galera saber. Isso aqui, vermelhinho? Isso, Esse aqui? isso, Esse aqui? isso. Secreção, né, bonitão? Ah, pessoa danada desse. Estou bem. E Professor, essas outras partes aí são o quê? já que você falou nelas, elas são exatamente a porção especializada das células secretoras, dos adenômeros, que de acordo com a sua organização, então, cada adenômero é composto por mais de uma célula, hein, galera? Então, são várias células que se organizam. E de acordo com a sua organização, essa unidade secretora pode ter uma forma tubulosa, acinosa ou ter os dois ao mesmo tempo, túbulo-acinosa. Professor Ralph, Fala comigo. pelo amor de Deus, o que é um ácino? O ácino, É a pergunta que eu mais escuto nessa aula. Verdade. o ácino é uma unidade secretora com aspecto arredondado. Ah, Mas, em específico, ela é abordada em algumas glândulas. Por exemplo, no pâncreas. Aquele conjunto de células formando um adenômero acinoso, no pâncreas, é comumente chamado de ácino. E as células chamadas de células acinares, ou acinar. Mas Então, isso não te convenci, não, né? eu ia te perguntar outra coisa. Toda glândula, ela tem, então, ácido? Não no meu entendimento. Se ela for tubulosa, é. ela não tem um ácino. Ela tem um adenômero em formato tubuloso. Entendi. Isso só vale, então, para a glândula exócrina. Exócrina
acinosa. Perfeito. Aí você apelida ali, chama ou denomina aquele adenômero de ácido. Pelo Morfologicamente, como que eu distingo? É isso que nós vamos mostrar agora, professor. Você sempre à frente do seu tempo. Sempre. Mas acho que o Hélio ia fazer mais um comentário. Não. Não, Ele está à frente do meu tempo. Eu Tá, estou estudando muito, professor. tá. Ficou à frente demais do meu tempo aqui. Ficou lá na frente os exemplos. Então vamos passar por alguns assuntos, depois a gente retoma aqui essa exemplificação. Tem mais uma função que você tem que, mais uma observação que você tem que fazer para classificar glândula exócrina. Então vamos lá. Você já falou que a glândula exócrina, você já classificou em relação à ramificação do ducto, já classificou em relação ao formato do adenômero, e agora você vai me dizer a natureza da secreção dessas células. Natureza química da secreção dessas células. São chamadas células mucosas, aquela cuja secreção é viscosa, escorregadia, basicamente formada pelo quê, professores? Glicoproteína. Glicoproteínas, glicinas, o que mais? Mucinas. Isso. Tá bom? É. Serosas são aquelas em que a secreção é aquosa e límpida. Então, as células serosas secretam que tipo de substância? Proteica. Mais proteica. Mais proteica, mais proteína. Por exemplo, enzimas. E você vai ter glândulas em que há a mistura dos dois tipos celulares, portanto, você vai classificar essa glândula como mista ou seromucosa. Certo? Professor, e essa pizza calabresa aí? O que ela... Essa daqui, Essa pizza? Isso é um ácido, né? esse aqui... Esse daqui, por ter um formato acinoso, é chamado de ácino, professor. Bem como esse daqui também é um formato de ácino. Porque as dificuldades dos nossos alunos é entender isso tridimensionalmente, né? Isso. Eu acho que eu gostaria que a gente retomasse essa fala quando a gente estiver tentando mostrar para eles lá nas lâminas histológicas. Perfeito. Aqui eu queria instigá-los, queria estimulá-los a falar se a gente, como que a gente conseguiria diferenciar uma célula de secreção mucosa de uma célula de secreção serosa. Perfeito. Então fala para mim. Basicamente de coloração, né? Quando a coloração... Vamos partir de uma coloração básica, que é hematoxilina e eosina. Isso. Você tem uma coloração mais clara nas glândulas mucosas, né? Enquanto nas serosas vão ser mais escuras. Isso. Justamente pela coloração feita em proteínas, né? Essa coloração, essa abordagem, ela funciona bem para hematoxilina e eosina. E tem outros detalhes morfológicos, como, por exemplo, posição de núcleo. Sim. Posição geralmente, e formato, né? Posição e formato. Geralmente, as células mucosas apresentam o núcleo achatado e basal, e as células serosas, o núcleo arredondado e no terço metade para baixo, pode? Tem jeito disso? Inferior. Terço inferior. É quase que falar do futebol, né? As linhas. As linhas. Marcando no terço inferior. Isso aí pode estar relacionado com a produção de proteínas, né? Nessas células aí das glândulas serosas, o núcleo trabalhando um pouco mais. Podemos pensar dessa forma, né? Tem a ver, inclusive, com a distribuição do tipo de organela, né? Essas daqui, o complexo de Golgi é muito desenvolvido nas mucosas, e nas serosas, o retículo endoplasmático rugoso é muito desenvolvido. Perfeito. Bora para frente? Bora pra frente. Aqui tem uma observação que, na verdade, não é usada na classificação, mas é importante que vocês saibam. Que as células, as células secretoras também são denominadas de acordo com a sua forma de liberar a secreção. Como células merócrinas, em que o produto de secreção é liberado, né, sem romper ou levar parte da célula. Inclusive, são a maioria das glândulas que nós vamos ver são merócrinas, né? São merócrinas.
as glândulas apócrinas, em que uma partezinha do citoplasma, e principalmente uma cobertura de membrana plasmática, é liberada junto com a secreção. Isso é um exemplo quando você tem que secretar algo com uma natureza lipídica muito forte em um ambiente aquoso, como, por exemplo, a produção de leite. Pode ir? Pode. E a holócrina, quando a célula morre e a própria morte da célula se torna a liberação do produto de secreção dela. Qual que é o exemplo clássico desse daqui, galerinha? Glândula sebácea. Boa, tá aqui uma glândula sebácea, folículo piloso, glândula sebácea aqui do lado. O professor Ralph. Fala destacar comigo! também Fala, que professor Ed! as Quando você glândulas fala, eu do escuto. suor. Aí As glândulas, entendeu? Você tá falando, eu tô escutando. as glândulas do suor, alguns livros trazem que elas podem também ser classificadas de acordo com a forma de liberação de secreção, né? É Tem as glândulas do suor merócrinas e as apócrinas, né? Fiz o écrino. Qual que é as écrinas? É a maioria delas. As apócrinas são aquelas em regiões estratégicas do corpo, né? Tem a ver com cheiro? É. As axilas é região pubiana. Boa observação, hein, professor? Não, é porque os livros usam isso, essa classificação, né, dessas glândulas do suor. Eu acho que a galera tem que dar uma olhada lá na nossa videoaula de tegumento. Tegumento. Seguimos? Seguimos. Bora lá. Agora é a prática. Agora a gente pode discutir um pouco mais. Então, olha só. Epitélio de revestimento. Bom, isso é uma lâmina de esôfago corada por hematoxilina e eosina. O epitélio de revestimento, que você já viu na outra videoaula, estratificado, pavimentoso não queratinizado. Tecido conjuntivo e descendo aqui um ducto. Ah, professor, como é que você sabe que é ducto? Você tem que dar um maior aumento e observar morfologia das células de revestimento, de cúbicas a prismáticas, de simples a estratificado esse epitélio. Para você não confundir de jeito nenhum com vasos sanguíneos, que o epitélio de revestimento é sempre, ou quase sempre, tem uma exceçãozinha lá no baço, né, professor? É. É no baço mesmo? É no baço. Pois é. Na maioria dos casos, simples pavimentoso. Então você não vai confundir. Em relação à ramificação, você está vendo um ducto só aqui e não está vendo ductos imediatamente do lado. Então essa classificação é de um ducto simples. Simples. Aí, você vem, então, para as células secretoras. Olha como é que elas são completamente diferentes. Morfologicamente diferentes, mas você tem que dar um maior aumento. Aí você observa. Olha só, teoria. Não é tecido epitelial? Então, todas as células vão estar delimitadas do tecido conjuntivo pela membrana basal. Tecido conjuntivo, tecido epitelial. Todas as células vão estar coesas, unidas. Então, sempre uma do ladinho da outra. Se você mira em um núcleo e vai acompanhando todos os outros núcleos um do lado do outro, você termina formando uma estrutura. Essa estrutura é arredondada? Fica a pergunta. Sim. Arredondada. Se ela é arredondada, então esse adenômero é classificado como adenômero acinoso. Só que do lado dele eu tenho um adenômero diferente aqui, ó. Olha aqui, núcleo, e vai acompanhando, e dá a volta e volta aqui. Olha como é que é um formato alongado. Então, esse é um formato tubuloso. Acinoso, aqui outro exemplo, tubuloso. Tendo os dois juntos, essa glândula é uma glândula túbulo-acinosa. Beleza? Beleza. Complicado, mas tá bom, vamos lá. É claro que o que a gente tinha comentado leva a um desconforto, porque visualmente isso daqui é uma imagem, né, de uma secção histológica. Ela não traz a tridimensionalidade que o órgão tem.
Então, a gente tem que respeitar também os limites técnicos da nossa visualização num corte histológico. Por isso Beleza? que prática tem que se treinar, né? Tem que se treinar. Cada um desses marcados aí vai ser uma glândula, professor? Eles formam um conjunto, e o conjunto é a glândula, né? Então, eles vão desembocar em um ducto, porque é uma glândula de ducto simples, mas uma glândula de ducto simples pode ter vários adenômeros associados a esse ducto simples. O que é difícil eu provar para você que eles vão se comunicar com um ducto. Por quê? Porque falta a ideia tridimensional. Não são todos no mesmo ducto. Essa glândula, por exemplo, nessa foto eu tenho um ducto aqui, provavelmente associado a um grupo de adenômeros, e outro ducto aqui, provavelmente associado a outro grupo de adenômeros. Mas não é uma correspondência direta entre um ducto e um adenômero. Não nessa glândula. Existem outras glândulas que isso acontece. A gente vai mostrar um exemplo, por exemplo, a glândula do intestino grosso. Perfeito. E o tipo de secreção? Chegamos aí, professor Hélio, muito bem lembrado. Núcleo achatado e na base e coloração mais fraca. Uma boa opção também de observar o tipo de secreção é a análise morfológica e fisiológica do órgão, né? Sim. Principalmente a parte fisiológica. Aí nós estamos vendo esôfago. O esôfago precisa de secretar substância proteica? Não, basicamente substância mucosa, né? Para fazer com que a passagem do alimento, né? Justamente. Por isso que histologia, eu falo sempre, histologia é a matéria mais legal, porque você entendendo histologia, o resto vem como consequência. Para mim, é a mais legal do CCO. Não, do CCO não, de qualquer lugar na face da Terra, que dirá do universo. Pessoal. Quiçá da Bahia. Pode continuar? Pode embora. Então, chegamos aqui na glândula salivar. Essa aqui é uma submandibular. Tem um conceito mais difícil aqui, né? Porque aqui o tecido conjuntivo está envolvendo parte da glândula. Lembra lá da origem da glândula. O tecido epitelial prolifera em direção ao conjuntivo. Às vezes, a gente perde a referência, por ela ser uma glândula maior, macroscópica, como o professor Hélio lembrou, do tecido epitelial de origem. Mas a gente tem que lembrar que ao redor da glândula sempre vai ter tecido conjuntivo. Concorda? Todo tecido conjuntivo, acima dele tem um tecido epitelial. Ou melhor, quase todo tecido conjuntivo, acima dele tem um tecido epitelial. Então, mas no corte histológico, por essa glândula ser muito grande, nós vamos perder a referência desse epitélio. Sim. Do conjuntivo. Do epitélio em relação ao conjuntivo. Então, a gente vai ver conjuntivo e a glândula dentro do conjuntivo. Uhum. Aí, a gente tem, então, denominações para o tecido conjuntivo envolvendo essa glândula. O tecido conjuntivo ao redor da glândula, a gente vai chamar de cápsula. Cápsula conjuntiva. A cápsula emite projeções que subdividem o tecido glandular. E cada uma dessa projeção é chamada de septo. E a subdivisão do tecido glandular de lóbulo. Um conjunto de lóbulos é um lobo. Belezinha? Beleza. E aqui nós vamos ter também a formação de um ducto de classificação composta, em que nós vamos ter calibres menores próximos às células secretoras. Esses calibres menores vão se fundindo em calibres maiores, se distanciando das células secretoras e passando aqui pelos septos até se encontrar com a cápsula e sair da glândula em direção ao ambiente exócrino onde vai ser liberada a secreção. Massa? Esquema perfeito. Professor, aí desses que... Pode falar, professor. Por que não lobo e lobo? Não sei. Faltei a aula de português. Será que é porque vem do latim? Deve ser, né? Lobo? Não sei. Olha que pergunta legal. Falou o Thor aí, né? Thor deu notícia. É que lá é de contar, viu? Então, olha só, esse tecido, essa aqui é um corte de uma submandibular,
Esse conjuntivo maior, espesso, aqui é a cápsula, e esse aqui são os septos emitidos pela cápsula, também tecido conjuntivo. No interior, tecido epitelial. Gente, como é que você sabe que é tecido epitelial? Porque as células estão todas unidas, todas muito coladinhas umas nas outras. Vamos para o maior aumento? Bora lá. Alguém? Vamos lá. Eu preciso que vocês me deem apoio. Não, vamos lá, pessoal. Então, Vamos lá. Tá ótimo. Uhul! Tecido conjuntivo, tecido epitelial. E como é que eu sei que isso aqui é tecido epitelial glandular? Células justapostas e as células com colorações diferentes aí. E além disso, tem um ducto aí na posição esquerda, sudoeste, pessoal. E eu diria também uma coisa, que é tipo assim, galera, isso aqui não está revestindo nada, né? Então é porque é glândula. Aí vamos para o maior aumento. Olha só, não sei se vocês passam por isso, mas eu sempre fico com a dificuldade em explicar e trabalhar a ideia de com os alunos de que estas células que formam os ductos são morfologicamente diferentes das células que formam os adenômeros. Isso retoma a ideia que o professor Stênio comentou lá atrás. Então, olha só, como é que eu vou saber que isso é ducto e isso é adenômero? E são vários adenômeros. Morfologia e estrutura das células. O formato destas células e como elas estão distribuídas é diferente do formato destas células e como elas estão distribuídas. Concordo? Sim. Aqui eu saio de um ducto menor com um revestimento simples para um ducto maior de revestimento estratificado ou pseudoestratificado. Eu não sei exatamente qual que é aqui. Pelo corte, eu não consigo definir exatamente. Me parece pseudoestratificado, vocês concordam? Enfim, né? Não é esse o objetivo da discussão. O objetivo é reforçar a ideia de que essas estruturas são diferentes destas estruturas. E como essas aqui são mais simples, morfologicamente falando, são os ductos, que é só epitélio de revestimento. Essas aqui são complexas, morfologicamente falando. Eu tenho células com coloração diferente e tamanhos diferentes. Células com um formato, células com outro formato. São as células secretoras. E, novamente, o conjunto de células secretoras se chama... Adenômero. Obrigado. Deus pague vocês pela ajuda. Pessoal, outra coisa também interessante de olhar em ducto, né, que o lúmen, na maioria das vezes, dá para ser observado com alguma secreção dentro, né? Na porção secretora, a gente quase que não observa o lúmen. Isso aí. Isso aí. Bom, apontei uma setazinha aqui, ó, porque eu achei esse conjuntinho de células bonitinho e vou usar ele como referência. Uma gracinha, pessoal. Também achei. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 células com um formatinho redondo. Esse é um adenômero tubuloso. Acinoso, professor. Acinoso. Verdade, professor. O outro aí de cima que você apontou agora. Seja sempre à frente do seu tempo. Impressionante. Era de cima. Tá. Entendi. Então, ó, célula, voltei. Formou um formato alongado, tubuloso. Tem dos dois tipos, túbulo, acinoso. Vários ductos, composta. Então, é composta, túbulo, acinosa. Em relação à secreção, o que a gente tem, galera? Duas colorações aí, ó. Dois tipos de células, uma serosa e outra mucosa. Então, é uma classificação de seromucosa ou mista. No final, o que a gente tem? Uma glândula composta, túbulo acinosa, seromucosa. Pessoal, essa classificação é bem difícil, né? Para falar que ela é tubulosa e acinosa. Não é fácil, não. Você tem misturado aqui vários adenômeros de difícil distinção. Eles são difíceis de reconhecer. Então, procure na lâmina sempre aqueles conjuntos de células em que você consegue uma melhor definição deles.
Vocês iam comentar alguma coisa? Não, só comentar também alguns vasos aí, né? Porque entre tecido epitelial tem tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo. Isso é um vaso sanguíneo. E qual a diferença do vaso para o ducto? Tipos de células e, logicamente, o que ele vai conduzir, né? Mas aqui pensando na célula ducto. Ducto são células cilíndricas ou cúbicas e o vaso sanguíneo pavimentosa. Perfeito. Bola para frente? Bola para frente. Bora. Essa eu acho uma das mais difíceis. Verdade. Ela também tem, ela é uma glândula salivar, é a parótida, ela é grande, ela também tem cápsula, septo de tecido conjuntivo, e a gente vai tentar observar aqui dentro do tecido epitelial glandular. Reparem, a gente vai ter que achar uma classificação glândula exócrina composta acinosa, serosa. Essa é difícil. Pela coloração das células e pelo posicionamento delas, que é muito misturado. Então, olha aqui, estas células aqui são ductos, formando ductos. Ah, professor, como é que você sabe? Prática e coloração diferente. A coloração dessas células é diferente dessas outras. Lúmen também, né, professor? Lúmen. A morfologia dessas células, olha a morfologia dessa célula aqui que eu estou tentando delimitar. É diferente da morfologia desta célula aqui, ó. Concordam? Concordo. Então, esse conjunto aqui de células morfologicamente idênticas é um, esse daqui é outro. Esse daqui é o ducto, esses daqui são os adenômeros, e são vários. Essa glândula, em especial, eu tenho dificuldade de achar um adenômero bonitinho. Vão achar esse daqui, ó. Por exemplo, sumiu o mouse, ó. Núcleo, 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 voltei, redondinho. Que tipo de adenômero que é esse? Acinoso. Acinoso. Olha que tem vários acinosos, olha. Acinoso, 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 acinoso. Só que eles são de difícil reconhecimento. Essa é uma lâmina que eu acho difícil. O que vocês acham? Porque logo abaixo desse, ou melhor, logo acima da seta, se você acompanhar, você tem um ducto, uma porção, isso aí, uma porção acinosa, né? Parecendo tubulosa. Pois é, mas olha aqui tem uma célula que fecha, ó. Isso, acima aí vai Só que ter aqui o núcleo dela não está presente, ó. O núcleo dela não apareceu no corte. Então eu não escolheria essa daqui para avaliar. Sim, sem dúvida. Por isso que eu estou falando que essa é uma glândula difícil, porque isso pode dar a entender a ser um túbulo, né? Concordo. Essa é bem difícil. Eu acho essa lâmina muito difícil. Por isso que a prática é a essência da histologia, cara. Se você não fizer prática, as aulas de glândula se tornam muito abstratas e decoreba. Gente, eu brinco com os meus alunos. Vou fazer a mesma brincadeira com vocês. Vocês gostam de astrologia, astronomia, estudo dos astros? Eles lá em cima e eu aqui embaixo. Você sabe, por exemplo, olhar para o céu de noite e identificar uma constelação? Só as Três Marias. E olhe lá. Eu não sei. Eu gostei. Três Marias. Nós três. Olha Tomara só. Que elas não caiam, né, Raul? A sensação que nós que não estudamos, né, os astros, e que a gente olha para o céu e vê um monte de pontinho e não consegue fazer a associação entre eles, é a mesma que um aluno que não estuda histologia e olha para essa lâmina com vários núcleos dispostos aqui e não consegue entender uma organização entre eles. A gente só passa a entender essa organização quando a gente domina o conteúdo. Perfeito. Senão é abstrato, é o que eu sinto quando eu olho para o céu e tento achar constelações lá. Para mim, vejo um monte de pontinho e não consigo ligar eles. Analogia muito boa, professor. Porque o que está vendo aí de roxinha são todas as estrelas. É bolinha, é árvore de Natal, é tudo bolinha. Bolinha. Seguindo? Seguindo. Essa também é uma glândula difícil, vocês não acham, não? Para observar os ductos, sim. Não só o ducto, como entender que isso aqui é uma glândula num corte longitudinal e essa é a mesma glândula num corte
transversal. Transversal. Verdade. Isso é difícil. Como a gente tem que entender a maioria do corte, então a gente tem que ir pela maioria. A maioria está no corte longitudinal e é ela que nós vamos avaliar. Essa é uma glândula simples tubulosa, em que a distinção do ducto e da porção secretora é difícil, porque elas estão praticamente juntas. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o ducto, eu tenho o desenho da porção secretora. As células secretoras são essas gordinhas aqui, ó, que eu estou mostrando com a seta. A gente já ouviu falar dessa célula na aula passada, vocês lembram? Célula caliciforme, professor? Célula caliciforme, lá na aula passada, que para quem não está acompanhando aí diariamente o nosso canal, é a aula de epitélio de revestimento. Ô, Raul. Fala, garoto! Fala que eu te escuto! Sabe por que ela chama célula caliciforme? Não, me diga! Porque tem o formato de um cálice. De qual vinho, professor? De conhaque. Jurubeba. Que isso, professor? De um vinho Bordeaux, professor? Não, eu não sou chique. Já deu daquele... Vai pra Europa, eu não sou aquele chique. bojo. Você vai só pro Canadá, né, professor? Tá certo. Seguinte, olha isso aqui. Pessoal, o tecido epitelial de revestimento que deu origem a essa glândula estaria aqui nessa posição. E ele invade o tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo está aqui do ladinho, ó. Beleza? Beleza. Beleza. Ô, pessoal, mais uma coisa. Então, essa glândula aí, ela é composta basicamente por células caliciformes. Sim. E, portanto, qual o tipo de secreção? Muco. Boa. E por quê? Porque é um cocôzão aqui, né, professor Stênio? Verdade. Então, galerinha, mudando para a glândula endócrina, agora a gente não tem mais o problema da classificação com os ductos. Porque lá na origem, o professor Hélio já explicou que a glândula endócrina perde os ductos e o produto de secreção, então, já é lançado na corrente sanguínea de vasos sanguíneos do tecido conjuntivo adjacente. Aí fica fácil, só tem dois tipos de classificação. Glândula endócrina cordonal, em que as células secretoras formam cordões ao longo dos capilares sanguíneos. Nesse tipo de glândula não há armazenamento, ela já produz e secreta. E a gente vai mostrar alguns exemplos, como as ilhotas de Langerhans do pâncreas e a adrenal. Esse é um corte de pâncreas. Detalhe, né? Pâncreas é uma glândula anfícrina. Quem me ajuda aí com esse conceito? Anfi, 2. Crina, 2? secreção. Então, 2 tipos de secreção. Como é que é? Não entendi. Anfi, 2. Crina, secreção. Então, 2 tipos de secreções. Então, essa parte toda aqui é a parte exócrina, que a gente não vai analisar nesse slide. E aqui está a parte endócrina. Vamos dar um zoom. Zoom! E células bonitas, hein? Bonitas, hein? Nesses espaços estão os capilares, nesses espaços branquinhos aqui. Ó, São uma célula endotelial ao redor de um capilar. As células secretoras são essas com a coloração diferenciada. Azuis e vermelhinhas. Professor Stênio, rosinhas. decifra para mim aí. Rosinhas. Rosinhas. Azul e rosa. Isso. Decifra para mim aí, por favor. As células rosinhas são as células alfa que secretam glucagon. Muito bem. Enquanto as células beta são as células que secretam insulina. Muito bem. Quais são chamadas essas células aí secretam maior quantidade de substâncias, por isso extrai maior quantidade. No caso, a insulina. Legal. É maior quantidade, tem maior quantidade do que o glucagon, por isso, menor quantidade. Eu costumo sempre dizer que existem 2 tipos de células aí, né? Alfa e beta. E para a gente garantir assim, uma maior confiabilidade, conseguir conhecer melhor essas células, só observar que maior quantidade de células são as beta. Beta é o quê? Blue, não é isso?
maior quantidade de torcedores do time Você Blue. vai chegar no maior de Minas? Entendi. Isso, por isso maior quantidade de células azuis. Eu Não é perdi, não, então, professor? eu olhei no cronômetro, eu perdi 1 minuto da minha vida nisso. Rosinha do outro lado da lagoa. Tá, preconceituoso. Oh! Seguinte, galera, como é que o aluno sabe que isso aqui é uma glândula cordonal? Porque não tem vesículas. Não é formado por vesículas. Secretam diretamente nos vasos. E as células formam cordões. Aqui é difícil de ver esse cordão, mas na próxima lâmina vai ser mais fácil. Próxima lâmina é uma adrenal, é uma glândula encapsulada, então tem cápsula de tecido conjuntivo. A vascularização vai dessa periferia, encontro aqui com o centro. Tem uma região cortical e uma região medular. Todas as duas porções são de glândulas endócrinas cordonal. Mas a gente vai dar ênfase aqui à cortical, que é mais fácil de ver os cordões. Então, num aumento médio e num maior aumento. Peguei essa foto aqui, achei esse capilar bem grandão aqui, tá vendo? Uhum. E o cordão de células ladeando ele, ó. Perfeito. Ficou claro? Claríssimo. E o legal é que essas células são chamadas por alguns autores de espongiócitos. Já ouviram isso? Olha, espongiócitos. Ou não, nunca ouviram? Já. Não. Não? Já. Por causa desse formato aqui de esponjinha. Consegue ver uns Sim. grãozinhos aqui dentro? Sim. É. Por causa do retículo endoplasmático liso avantajado e a função dessas células serem secretoras. Secretoras de quê, professor Hélio? Essas células produzem um hormônio chamado de corticoide. Qual tipo, professor, principalmente? Aí nessa porção. Uai, são os glicocorticoides. Você está querendo me pegar hoje, é? Não, professor. Você está querendo me pegar, é? Estou querendo maior explanação, professor. Ah, desculpa. E por que desculpa aí. o retículo endoplasmático liso é o mais desenvolvido? Porque esses Porque hormônios são hormônios gordurosos, à base de gordura. gordurosos. Seguindo o jogo, chegamos nas glândulas endócrinas foliculares, em que as células, elas num primeiro momento... foliculares ou vesiculares. O professor Steno acho que prefere vesicular, né? Eu prefiro folicular. Não. Eu gosto mais de folicular também. 2 a 1. As células, elas primeiro, em um primeiro momento da vida metabólica delas, elas secretam e armazenam no interior desse folículo o produto de secreção e depois, em outro momento da vida metabólica delas, elas absorvem, metabolizam e secretam o hormônio. O grandíssimo exemplo de glândula endócrina folicular é a tireoide. Certo? Só esse exemplo, professor? Esse é o grande exemplo, mas tem uma porçãozinha lá na hipófise que tem folículos. Beleza. Tem outro? Não. Vestígios Não. da bolsa de Hatch. Não. Esse professor Chupa, Stênio! Porção gente. intermediária da hipófise ali, da adenohipófise, professor? Ô, gente, espia aqui. Professor. Espia. A lâmina aqui que a gente vai trabalhar, a lâmina tireoide, coloração por HE. Gente, cada um desses folículos, na verdade, são bolas que estão aparecendo aqui como metade cortada, como círculos, porque uma bola cortada vira uma imagem de um círculo. Então, todo folículo é uma bola, viu? Só uma bola, só que cortada. Certo? É difícil ver isso, velho. Você tá rindo? Aí, esses folículos são revestidos na sua parede por células epiteliais secretoras, chamadas de tireócitos, no caso da tireoide. Os tireócitos, no momento da vida deles, sintetizam e liberam para dentro do folículo uma substância chamada de tireoglobulina, que forma uma substância de aspecto coloidal. Quando você, na sua alimentação, ingere iodo, esse iodo, então, é transportado e
se associa à tireoglobulina, tornando a tireoglobulina iodada. Então, olha só que detalhe interessante. O iodo precisa fazer parte da sua alimentação. Caso contrário, a sua glândula apenas vai apresentar atividade de acúmulo de tireoglobulina e aumenta de tamanho. Isso é um quadro antigo, chamado de quê, galerinha? Bócio endêmico. Bócio. Ele se tornou endêmico porque em determinadas regiões a dieta pobre em iodo estava fazendo com que várias pessoas apresentassem esse mesmo quadro clínico. Por Então isso teve que... uma lei no Brasil, acho que de café filho, Brasil de café filho. Olha. Século passado. Quando? Século passado. Bastante tempo. E que o sal de cozinha passou a ser um sal de cozinha iodado, para aumentar, então, o acesso de iodo à alimentação da população. Uma vez, agora, no funcionamento normal, né, essa tireoglobulina iodada, ela é fagocitada, ela é reabsorvida pelos tireócitos dentro dos lisossomos. Então, essa tireoglobulina é degradada nos hormônios tireoidianos, o famoso T3 e o T4. Certo? Certo. A histologia é tão bonita que até isso dá para ver. Dá. Então, esses pontinhos aqui claros são de reabsorção de tireoglobulina iodada pelos tireócitos que estão aqui na parede do folículo. Bonito demais, né? Nossa. Bonito. Salva de palmas para o Raul. Alguma outra observação, galerinha? A observação que eu faço é que essa lâmina é muito linda. Na tireoide também tem outras células também que não vou entrar no mérito agora, mas secretam também, né? Que não estão aí nos folículos. Sim, são as células parafoliculares. Justamente. Massa? Massa. Então, galerinha, mais uma aula aí. Obrigado pela atenção. Um abraço a todos. Um abraço, professor Hélio. Um abraço, professor Stênio. Um abraço, galera. Abraço. Tchau. Até a próxima Até aula. mais. Tchau. Tchau.